Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo à primeira aula do workshop de análise de negócios. Tudo bom com você? Então vamos ver se o pessoal está conseguindo escutar direitinho. Vamos ver se o pessoal está conseguindo me ver corretamente. O que eu vou pedir para você? Em primeiro lugar, boa noite. Aqui do lado, acho que é aqui ou aqui. Acho que é aqui, né? A gente tem aqui um chat onde você pode interagir comigo, tá bom? O pessoal está dizendo que já está conseguindo ver, escutar. Muito bom, isso é ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal, legal. Ótimo, sensacional. Boa noite. Ó, a Débora tá. Vamos lá, coloca a cidade da onde você está me vendo. Ó, a Débora está dizendo, ó, estou assistindo você aqui de Toronto, do Canadá. Muito bom. O que mais? Da onde você tá assistindo essa aula aqui, esse workshop? Vamos lá. Ó, Rio de Janeiro, Ricardo. Quem mais? Quem mais? Campinas, o Danilo, Mauro Garcia de São Paulo, Indaiatuba, o Bruno, Cleiton. Opa, o negócio tá rápido aqui, não estou conseguindo pegar. O Cleiton de Porto Velho, Meire Ellen de Vitória, Wesley de Brasília, Patrick Estância Velha, Rio Grande do Sul, Matilde, Lázaro, Raquel, São Paulo, Tatiana de Osasco, Marcelo. Gente, tem muita gente aqui. Legal. Juiz de Fora, Lara, Alessio de BH, Brasília, Emerson, Lázaro de São Paulo, André Curitiba, Nielson, São José do Rio Preto. Muito bom. Muito bom. Lucas de Itu, sensacional. Muito bom. Mais um minuto, pessoal. A Márcia de Brasília, já a gente começa, tá? O pessoal tá chegando, a gente já tem mais de 40 pessoas online. Ó, Maringá, João Paulo, Itaquaquecetuba, eu sempre troco esse nome, Samuel, né? Legal. O pessoal tá chegando, mais um minutinho e a gente já começa sem muitos rodeios, tá bom? Wagner Serra. Enquanto isso, a gente já peguei aqui a minha água, né? Vamos lá? Já peguei aqui a minha água para a gente começar a nossa primeira aula do workshop. Só lembrando, pessoal, ó, a Vânia de Jundiaí, legal, muito bom. Olha, o André de Curitiba, procurei dizer todo mundo aqui, tá? Só que eu acho que passou aqui. Vamos lá, vamos só... Seguinte, durante algumas instruções, né? Durante o workshop, o que a gente vai fazer? Vocês podem mandar perguntas, coloca aqui as perguntas. Algumas delas eu vou deixar para o final e algumas, se forem interessantes para aquele momento, eu já vou respondendo. Então, não deixa para depois, coloca a sua pergunta. Se eu não responder a sua pergunta, coloca de novo. Tem problema não, tá bom? Então, coloca de novo. Eu queria compartilhar com você um case, conforme eu prometi. Vânia, Graciela, ó, o Mário Adão, Mário Jorge de Angola, opa, Joviano de Londrina, legal, Cristiano Heringer, legal, lá de Alphaville, São Paulo, muito bom, sensacional. Então já a gente vai começar, ó, meu amigo Cristiano Heringer, legal, tem bastante gente, hein? Então quase passando de 50 pessoas aqui. Então já a gente vai começar. E, enquanto isso, eu quero compartilhar com vocês um case real. Eu estou deixando ele aqui. Ó, Fernando de Florianópolis. Poxa, muito bom, bacana. Ó, tem gente de norte a sul do país. Tem gente do Canadá, Toronto. Tem gente de Angola. Bacana, hein? Muito bom. Mais 30 segundos, tá bom? A gente já começa. Eduardo de Chapecó, legal. Angola, Canadá, norte a sul do país, sensacional. Muito legal. Bem legal mesmo.
Eu compartilhei agora com você um case que você já deixa esse link aberto. Eu vou botar de novo ele aqui. Já deixa esse link aberto, que a gente vai falar sobre ele. Tá bom? Em algum momento hoje, instruções. Coloca a sua dúvida, assim que você tiver dúvida, já coloca aqui no chat. Segundo, durante essa aula, eu vou falar de vários assuntos, só que hoje a gente está focado muito em entender o negócio. Então, hoje a nossa aula, ela está voltada em entender o negócio, tá bom? Eu vou fazer uma breve introdução do workshop e aí a gente já começa, tá bom? 15 segundos e aí a gente já começa. O pessoal tá chegando, tá? O pessoal tá chegando bastante aqui, ó. Pesado mesmo, tá? Então a gente já vai começar. Muito bom. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Então, já vai chegando. Essa aula, as três, tá? As 3 aulas vão ser gravadas e vão estar à disposição de vocês nessa página do oanalistadenegócios.com/lançamento, tá? Então, fica ligado, porque o analista de negócios /lançamento vai ficar aqui, tá? Estou tentando ver porque que não estou conseguindo. O analista de... tá escrito errado, né? Para variar. Então, legal. Se você não puder ficar até o final, não tem problema, você pode assistir a gravação, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre a origem dos negócios, como entender o negócio, o que eu preciso saber sobre o processo de negócio e um case real que eu acabei de compartilhar e que já a gente vai falar. Mais 5 segundos, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar como que a gente entende o negócio, né, a fundo, com profundidade. E eu considero essa uma das principais deficiências de quem faz análise de negócios. Tá bom? Então vamos lá, a gente já vai começar. Só esperando mais um pouquinho, o pessoal tá chegando. Tá bom? Bem, vamos lá, vamos começar. Todo mundo escutando, todo mundo vendo. Seja bem-vindo ao workshop online gratuito de análise de negócios. Essas 3 aulas que vão ser ministradas hoje, tá bom? Hoje, dia 26, das 20 às 21 horas. 1 hora de aula, tá bom? No dia 28, último dia do mês, essa aula vai ser feita à tarde. Pois é, a pedidos, a gente vai fazer uma aula à noite, uma aula à tarde, tá bom? Essa aula à tarde, ela vai acontecer 1h30 da tarde. Então, assim, se você está muito interessado, análise de negócios, vai lá, almoça rapidinho, ou então reserva para estar participando. Uma coisa é a experiência online, ao vivo, outra coisa é a experiência da aula gravada, né? Aqui você vai poder mandar a sua pergunta e eu vou responder, tá bom? Então, vamos lá. Então, próxima aula, dia 28, fica atento ao seu e-mail. Algumas pessoas não estão conseguindo receber e-mail, está indo parar no spam e na lixeira. Então, olha, se na quarta-feira você não receber nenhum e-mail meu, de manhã até as 9 da manhã, tem alguma coisa errada, que eu vou mandar no dia anterior e no dia. Tá bom? Fica ligado nisso. E a última aula vai ser no domingo às 9 da noite. Pois é. Em vez de ver Fantástico, em vez de ver o Fantástico, vem para cá, vamos aprender e vai ser muito mais interessante do que ficar vendo notícia ruim. Tá bom? Combinado? Certinho? Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó, para algumas pessoas pode estar caindo, para outras não. Então, assim, se alguém falar assim, ó, caiu a conexão, aí você responde assim, ó, para mim tá ok. E aí essa pessoa vai saber que caiu só para ela. O que tem que fazer quando cair? Dar refresh. É só dar F5 ou então clica ali no botão do navegador para carregar novamente. Tá bom? Certo? Tem gente que caiu, conexão para uns está normal, significa que a gente está online, vamos em frente. Primeira aula de hoje. Seja bem-vindo. Vamos falar sobre entender o negócio. O que está acontecendo? A gente, como analista de negócio,
a gente está percebendo que cada vez mais os problemas estão cada vez mais complexos. E a gente está cada vez mais se sentindo incapaz de resolver esses problemas. Isso tem acontecido com você? Você tem percebido essa complexidade cada vez maior em lidar com as demandas, em lidar com os problemas que você precisa responder ou resolver no dia a dia? Sim ou não? Coloca aí no chat. Sempre que eu fizer uma pergunta, pode colocar aqui no chat, tá bom? É bom a gente poder interagir, até porque é bom para você, é bom para mim, é bom para você e tira o sono, né? Ainda mais que a gente está numa noite chuvosa, está tendo muita chuva aqui no Rio, muita chuva em São Paulo e em algumas outras regiões. Então pode ser que caia a sua internet. Tem percebido que os problemas têm ficado cada vez mais complexos? Tem, não tem? Pois é. E o que a gente repara? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir aqui meu quadro branco e eu vou ficar aqui no cantinho, tá? Mas eu não vou embora, não. Então deixa eu abrir aqui o meu quadro branco aqui. O que tem acontecido? A gente tem percebido que os problemas eles têm ficado cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis da gente resolver. Em parte, esse problema ele se dá por um grande motivo. E aí tem tudo a ver conosco, com a gente que faz análise de negócios. Já parou para perceber nessa palavrinha chamada análise? O que significa essa palavra análise? Lembra o que significa? É o seguinte, é você pegar um todo, algo, certo? E aí você pega, por exemplo, esse algo, que é essa barra aqui, você faz o seguinte, você quebra ela em quê? Em partes, não é isso? Aí você quebrando ela em partes, o que você tem? Você vai ter pequenos pedacinhos, como você está vendo aqui. Parti em 4 pedaços, legal. E aí eu tenho 4 pedaços. E para eu poder entender esse todo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar cada uma dessas partes, certo? A parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. E com isso, o que vai acontecer? Eu vou entender o todo, certo? Então, análise significa eu quebrar um algo maior em partes para que eu possa entender o todo. Se você for reparar, esse paradigma da análise, ele acontece há muito tempo. Não é à toa que quando você fez lá a faculdade, você tem lá as disciplinas bem compartimentalizadas, né? Você teve lá programação 1, 2, 3, se você fez faculdade de TI, né, de ciência da computação. Você teve lá, vamos supor, análise 1, 2, 3. Você teve uma série de disciplinas, todas elas muito bem compartimentalizadas e isoladas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na vida real, quando você começou a trabalhar, depois que você acabou a faculdade, ou até mesmo antes, quando você começou a trabalhar, essas disciplinas, elas estavam isoladas na prática, certo? Agora eu estou fazendo análise. Não, agora eu estou levantando requisitos. Não, agora eu estou gerenciando não sei o quê. Ou será que todas essas disciplinas aconteciam de forma interligadas, interconectadas, e com isso aumentou a complexidade? O que você percebeu na vida real? Será que na vida real é aquela coisa de faculdade toda direitinha, né? Disciplina A, B, C e D, ou as coisas são interligadas e complexas? E aí? Como é que é? Como é que foi no seu caso? É claro, né? É claro que as coisas não são, como na faculdade, isoladas, né? Claro que não, né? As coisas são muito interconectadas. Por quê? Às vezes você está fazendo o seu trabalho de, por exemplo, entender uma demanda, e aí você precisa ali ter habilidade para lidar com pessoas, você precisa ter habilidade para entender o negócio, você precisa, ao mesmo tempo, gerir um time,
ou então pelo menos uma ou duas pessoas que estão abaixo de você. É como o pessoal que está dizendo, ó, na vida real é bem diferente da faculdade. As coisas não são isoladas, está tudo interligado, é tudo muito bem diferente. Então olha só que interessante. Quando você está estudando, você estudou lá na faculdade, tudo está muito bem isoladinho. Tá? Por que isso acontece? Porque durante muito tempo na faculdade, a gente aprendeu ou viveu debaixo do paradigma do pensamento analítico, onde é justamente isso aqui que a gente acabou de ver. Ó. Isso aqui. Você tem algo e você já pensa, ó, eu vou pegar esse algo, eu vou quebrar em 1, 2, 3 e 4 partes, certo? E eu vou entender cada uma delas e vou assim, pronto, entender aquele todo. Isso aconteceu quando você estava lá na faculdade, debaixo do paradigma do pensamento analítico, onde você, estudando várias disciplinas, acreditava-se que você, no final das contas, sairia um profissional formado. Né? E esse paradigma, a gente levou ele durante muito tempo e ainda vê esse paradigma no nosso trabalho atual, onde você faz o seguinte, você tem um problema, você quebra ele em partes e, tentando entender as partes, você acredita, você espera que você vai entender o todo. Pois é, a notícia não muito boa é de que esse paradigma ele mudou muito. Né? O que acontece? Lá nos anos 50 e nos anos 50, o que aconteceu? Começou a se falar muito sobre um outro tipo de paradigma, ou um outro tipo de pensamento que vem fazer, eu gosto de dizer que vem fazer um contraponto ao pensamento analítico, embora algumas pessoas não concordem com isso. Tá? Para mim, o pensamento sistêmico, que é o que a gente vai falar agora, ele vem realmente substituir ou somar o pensamento analítico. No pensamento analítico, esse conceito de quebrar as partes, né, ou quebrar um todo e estudar as partes para entender o todo, ele não funciona. Até porque a soma das partes é mais, né, ela é mais do que um todo. Então, o que acontece? Debaixo desse pensamento sistêmico, tudo, né, que a gente encontra no nosso dia a dia, a gente encara isso como um sistema, ou praticamente boa parte dos elementos a gente encara como um sistema. Então, exemplo aqui. O nosso corpo humano, né, o corpo humano de um ser humano, olha que desenho lindo, né? Isso aqui, eu, né? Isso aqui é o Marcelo. Pronto. Isso aqui é o Marcelo. O nosso corpo humano, ele é um sistema. E não é um sistema no sentido de sistema da informação, ou sistema no sentido do qual ele é utilizado na tecnologia da informação, não. É sistema com a seguinte definição: um conjunto de elementos que interagem e que, para você poder, então, entender esse sistema, você precisa não quebrar ele em partes, porque você não vai conseguir entender esse sistema. Você precisa ver todos os elementos desse sistema interagindo uns com os outros para que você possa ver o sistema em ação. E esse sistema, ele tem propriedades emergentes. Eu gosto de chamar de propriedades emergentes, embora algumas pessoas tenham outro nome para isso. O que é uma propriedade emergente? É algo que acontece e que se manifesta à medida em que esse sistema funciona. Vou dar um exemplo para você. No caso aqui do Marcelo, se você cortar o Marcelo, retalhar o Marcelo, as pernas dele, o braço, a cabeça, será que você vai conseguir entender, por exemplo, qual era a personalidade do Marcelo? Não. Será que você vai entender, por exemplo, estudando as partes individualmente do Marcelo, caso você venha esquartejá-lo, você vai conseguir entender o que o Marcelo pensava e a forma como ele pensava? Quais eram os metaprogramas que ele utilizava no seu dia a dia? É claro que não. Para que você possa entender como que o Marcelo funciona, o que você precisa fazer?
você precisa ver o Marcelo em funcionamento. O Marcelo, o sistema Marcelo funcionando, ou seja, os seus braços, as pernas, o seu movimento, todos os seus elementos precisam então estar funcionando, interagindo, e aí sim a gente vai perceber, por exemplo, uma das propriedades emergentes do Marcelo, que é o quê? A consciência do Marcelo. Então a consciência é uma propriedade emergente, ok, desse sistema chamado Marcelo Neves. Da mesma forma, a gente leva esse mesmo conceito para os negócios. Então, por exemplo, nós temos uma empresa e essa empresa, ela, por exemplo, ela está lá dividida, certo? Em vários elementos. Por exemplo, nós temos pessoas, certo? Temos as pessoas. Nós temos aqui os processos. Nós temos o quê? Nós temos as capacidades dessa empresa. Nós temos departamentos. Pois é, departamentos, a forma como essa empresa ela está arrumada e vários outros elementos. Agora, como é que a gente procura entender hoje uma organização? O que você faz quando você recebe uma demanda? Geralmente, quando você recebe aquela demanda, né? Tá aqui, ó, documento de demanda. Aí você pega esse documento de demanda, né? Olha o documento de demanda e faz o seguinte: olha, que bacana. Aqui o cliente está pedindo o seguinte: ele está pedindo uma alteração no sistema tal, se é que essa alteração é no sistema. Ele está pedindo uma alteração X para que eu possa fazer no sistema. E aí, o que você faz? Bem, geralmente, a gente faz uma análise. Pois é, a gente faz uma análise. A gente quebra um todo, né? Ou seja, a organização, e estuda apenas uma pequena parte. E o que acontece com isso? De acordo com diversos especialistas, já desde os anos 50, de acordo com a complexidade que vem aumentando nas organizações, a análise ela tem uma grande limitação. Ela não é mais capaz de ajudar a gente hoje a resolver os problemas complexos que a gente lida hoje nas organizações. Portanto, não é suficiente apenas a gente fazer análise do problema. A gente precisa utilizar um outro viés, um outro paradigma, que é o pensamento sistêmico. Tá, mas Marcelo, como é que a gente faz isso na prática? Espera que já já eu vou te falar. Tá? Então, só para a gente entender, a gente tem aqui, a gente recebe a demanda e aí a gente tenta fazer o que todo mundo faz, como sempre a gente fez. Vamos fazer análise, que foi o que a gente aprendeu, não é verdade? Foi o que a gente aprendeu na faculdade. Só tem uma coisa. O que acontece quando você utiliza o paradigma ou o pensamento analítico para processar as demandas? Acontece que sempre que você recomenda uma solução e essa solução ela é implementada, geralmente a gente esquece alguma coisa. E esse esquecer alguma coisa significa algum elemento organizacional que vai ser impactado por aquela demanda e que vai, cedo ou tarde, trazer problemas para você, para o seu departamento. E vão praticamente inviabilizar aquela tua solução que você recomendou. Então a gente tem aqui pessoas, a gente tem aqui os processos, as capacidades organizacionais, unidades organizacionais. Tem também, sabe o quê? Tem também as políticas. Pois é, tem as políticas. Eu disse aqui política. Não estou nem falando aqui do que a gente chama de politicagem. Né? E aqui, como em qualquer sistema, uma organização ela é um sistema. Essa organização, esse sistema chamado organização, também tem propriedades emergentes. Ou seja,
propriedades que geralmente a gente tem quando esse sistema está funcionando. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de uma propriedade emergente que esse sistema ele possui? Chamado cultura organizacional. Portanto, a cultura organizacional ela é produto desse sistema, desse inteiro sistema que a gente chama de organizacional. Então a gente aqui tem pessoas, processos, capacidades, práticas, gestão, tudo isso está aqui dentro. E a consequência disso tudo é o quê? O que é a consequência disso tudo? Então, por exemplo, uma dessas propriedades emergentes é a cultura organizacional. Você vai escutar muito falar o seguinte: Marcelo, a gente aqui está tentando mudar a cultura da empresa. Mas olha só, se a cultura ela é um produto, ou melhor, é uma propriedade emergente do sistema, será que você, em vez de mudar a propriedade emergente de um sistema, não seria melhor você mudar um elemento desse sistema? E aí é que a disciplina do pensamento sistêmico, ela diz o seguinte: para você mudar um sistema, você pode agir de várias maneiras, tá? Você pode fazer o que a gente chama de alavancagem. Você pode mexer em um elemento, você pode mexer no propósito do sistema e tem outras formas que você pode utilizar para mudar esse sistema chamado organização. Mas quando alguém fala para mim, Marcelo, eu estou aqui mudando a cultura organizacional. Mas espera aí, a cultura é um produto da organização. Então, para mudar, você não pode mudar a cultura, você tem que mudar o quê? Práticas de gestão, os processos, pessoas e assim por diante. Mas vamos lá. Bem, nós estamos falando que o pensamento analítico ele já não é mais suficiente para nos ajudar a resolver os problemas que a gente tem hoje. Não são esse paradigma ou esse pensamento hoje, ele não é mais suficiente, tá? Por que não? Vamos entender, então, o porquê. Para daqui a pouquinho eu falar algumas ferramentas que eu tenho utilizado no meu dia a dia e que tem me ajudado a desenvolver esse pensamento ou essa capacidade, essa habilidade do pensamento sistêmico no dia a dia. Olha só, se você for olhar, já escutou falar na pirâmide de Akoff? Já escutou falar na pirâmide de Akoff? Deixa eu lembrar aqui ela para você. Ela é muito considerada nos assuntos, na bibliografia de pensamento sistêmico. Deixa eu desenhar ela aqui para você. Olha só que legal. Olha que interessante. Essa aqui é a pirâmide de Akoff, ou pirâmide de conhecimento, ou do conhecimento desenvolvida por Akoff. Então, a gente tem aqui, ó, 2, 3, deixa eu ver se eu desenhei direitinho. 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, o que você tem? Você tem o primeiro nível. Já já você vai lembrar, ó. Aqui você tem os dados, né? Ou dado, o singular. Então aqui, no dado, você tem a propriedade de objetos, a propriedade de eventos. Na verdade, quando a gente fala dado, é algo que não tem vamos dizer assim, significado. Ok? Logo depois, na pirâmide de Akoff, a gente tem o quê? A gente tem a informação. Está aqui, ó, no segundo nível. Informação. Nesse nível aqui de informação, é quando a gente descobre o quem, o que, o quando, onde, quantos. Então, exemplo, se aqui no dado, a gente tem aqui um exemplo, ó, deixa eu botar aqui um exemplo. Um exemplo de um dado, 90. Ou então, 90. Pronto, 90. Mas, como você próprio viu, o que é 90? 90 é o quê? 90 reais? 90 quilômetros? 90 minutos? Aí aqui na informação, a gente tem o quê? Aqui, a gente tem um exemplo. Então, por exemplo, velocidade atual é igual a 90, ok?
quilômetros por hora. Legal, né? Muito bom. E aí, o que nós temos aqui na informação? É um dado que foi utilizado aqui da camada mais baixa com um significado. Se na camada de baixo dado a gente tem 90, aqui a gente já tem o significado. Ah, são 90 quilômetros. E no terceiro nível, a gente aqui tem o quê? O conhecimento. O conhecimento. Exemplo, o sinal, olha só, o sinal ficou vermelho e eu estou dirigindo acima da velocidade, a velocidade máxima, que é de 80 quilômetros por hora. Eu estou dirigindo a 90, então eu estou acima. É aqui, em conhecimento, que a gente discute ou procura saber o como. Já no quarto nível da pirâmide de Yakov, a gente tem o entendimento. É isso mesmo, o entendimento. Exemplo, se eu não parar, eu vou tomar uma multa. Então, multa. Então, eu tenho dado, logo com isso, eu obtenho o conhecimento, ou melhor dizendo, o significado daquele dado. Num nível mais superior, eu tenho conhecimento, que é o como. Ou seja, poxa, peraí, eu estou a 90 km por hora e eu estou acima da velocidade permitida de 80. E aí, no quarto nível, eu tenho o entendimento, que me faz pensar o seguinte, que me faz entender que se eu não reduzir a velocidade, eu vou ganhar uma multa. Muito bom, muito bom. E aí no quinto nível, e último nível da pirâmide de Yakov, eu tenho, sabe o quê? A sabedoria, que me faz ver o seguinte exemplo. Já que eu estou a 90 km por hora e eu tenho conhecimento de que a velocidade máxima é de 80 km por hora e se eu não reduzir, eu vou tomar uma multa, é melhor então reduzir. Eu tenho que frear o carro. Pois é, eu tenho que frear o carro. Agora, olha que interessante isso aqui. De acordo com vários autores, o pensamento analítico, ele é capaz de trabalhar o seguinte, desde o dado, passando pela informação, o conhecimento e o entendimento. Então, isso aqui é o pensamento analítico. Tá bom? E o que a gente faz para desenvolver essa sabedoria? Né? Para desenvolver essa sabedoria do que fazer, da coisa certa a ser feita. A gente precisa utilizar, em boa parte, o pensamento sistêmico. Tá? E é interessante que dentro desse conceito aqui, da pirâmide aqui de Yakov, tem dois conceitos que agora estão muito comuns, né, as pessoas utilizarem no seu dia a dia, que é a questão da eficiência e eficácia. Eu até fiz um vídeo no ano passado sobre isso. O que é eficiência? A eficiência, qual a diferença de eficiência e eficácia? A eficiência é justamente o quê? É você fazer da forma mais correta algo que já foi lá pré-definido e que você sabe o que precisa ser feito. Então, é fazer rápido, é utilizar a melhor ferramenta. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o grande desafio que a gente tem no nosso dia a dia é única e simplesmente fazer a coisa rápida, do jeito certo, ou será que a gente ainda tem um desafio maior chamado de ser eficaz ou eficácia? O que você acha? O que é eficácia? Eficácia é fazer a coisa certa. Será que quando você pega uma demanda
você sabe exatamente aquilo que você precisa fazer, ou o grande desafio de quando você pega uma demanda é descobrir a coisa certa a ser feita? Eficácia, né? Isso, o pessoal está dizendo, né? Então, Gabriel está dizendo, eficácia é fazer certo, a coisa certa, exatamente isso, Gabriel. E aí, qual é o nosso desafio como analistas de negócio? É fazer a coisa rápida, utilizar a melhor ferramenta ou fazer a coisa certa? No nosso contexto, no nosso trabalho, o nosso grande desafio é a eficácia, embora a eficiência precise ser acompanhada, obviamente percebida. Claro que a gente tem que utilizar a melhor ferramenta, no melhor tempo possível, mas o grande desafio nosso hoje, como trabalhadores do conhecimento, é justamente sermos eficazes. E é aí que reside um dos grandes problemas. Sabe por quê? Porque, de acordo com vários autores do pensamento sistêmico, já que o nosso desafio é eficácia, a gente, sabe esse pedacinho aqui, o topo da pirâmide, a sabedoria, a gente só consegue chegar na sabedoria desenvolvendo essa eficácia. E essa eficácia a gente só consegue, ou a gente vai conseguir desenvolver melhor com o pensamento sistêmico. Deu para captar a mensagem? Então, olha só que interessante. Agora que a gente falou sobre alguns conhecimentos bem básicos. O que acontece? Por que hoje você tem percebido que muitos profissionais utilizam, né, em seu trabalho do dia a dia? Por que você tem percebido? Você tem percebido do dia a dia, e eles têm falado o seguinte: caramba, está cada vez mais difícil de lidar com as demandas. Mas o que é essa dificuldade? Qual é o grande desafio das demandas? É que quando você lida com uma demanda, você não consegue imaginar ou não consegue prever todos os elementos que estão envolvidos e que vão ser impactados ou que impactam aquela demanda. E lembra qual é o paradigma ou o pensamento que vai te ajudar a desenvolver essa visão mais ampla e mais completa do todo, chamado organização? É o pensamento sistêmico. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns conceitos que têm ajudado ou que têm me ajudado bastante a poder ver esse todo. Opa, tá riscando aqui sem eu riscar. Vamos lá. A primeira ferramenta que tem me ajudado, ferramenta ou técnica, tá? Eu estou utilizando aqui como sinônimo, é o mapeamento da cadeia de valor. Pois é. O que é o mapeamento da cadeia de valor? Para análise de negócios, tá? Aplicado para análise de negócios e não apenas para gestão de processos de negócio. Eu estou aqui utilizando justamente esse conceito de mapeamento da cadeia de valor para análise de negócios. O que ela vai te ajudar? Ela tem me ajudado e ela vai te ajudar a compreender o fluxo de agregação de valor ao consumidor. Ou seja, ela vai te ajudar a identificar as atividades que a organização executa e que justamente é o conjunto de atividades que são desempenhadas por ela para produzir os produtos e serviços. Mas, Marcelo, por que isso é tão importante? Porque no dia a dia, um dos grandes desafios de quando a gente atende uma demanda é justamente enxergar que atividades estão sendo impactadas por aquela demanda que a gente está tentando ou está trabalhando. Portanto, para elaborar essa cadeia, essa cadeia de valor, a gente segue a trilha de produção de um produto, desde o consumidor até o fornecedor, e cria, assim, uma representação visual. Outra ferramenta que tem me ajudado bastante é o mapeamento
Mapeamento de capabilities da organização. É isso mesmo. Mapeamento das capacidades organizacionais, que me ajudam a identificar aquilo que a organização faz e que ela deseja melhorar. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para você. Vamos supor o seguinte. Hoje, vamos representar aqui, esse aqui é o estado corrente. Tá? Nesse estado corrente, é o hoje. É onde a organização, é onde você está hoje. Então, nesse estado corrente, o que acontece? Você tem lá uma demanda na sua mão, onde um cliente ele reporta um problema. Ô Marcelo, eu tenho o seguinte problema, cara. Eu tenho um processo, ou eu tenho... Vamos pegar um exemplo de um processo. Eu tenho um processo aqui que ele está com um problema, ele está muito moroso, está devagar demais. Tá? Esse problema, essa demanda poderia ser uma solicitação de modificação em software, pode ser qualquer coisa que você venha imaginar. Tá? Eu peguei aqui um exemplo voltado para processo de negócio, apenas para facilitar aqui a minha vida. Tá? Então, nesse estado corrente, eu tenho o quê? Eu tenho um processo que está com problema, onde as pessoas, por exemplo, esse processo que antigamente rodava em um dia, ele agora está levando 3 dias. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero sair dessa situação, eu quero sair desse estado problemático e ir para um estado futuro, tá? Eu quero ir para um estado futuro. Eu quero ir para um estado futuro onde esse problema ele não existe mais. Pois é, ele não existe mais. Só que aqui, para a gente poder chegar nesse estado futuro, o que eu preciso entender? Primeiro, aqui no estado corrente, eu preciso entender qual é a necessidade do negócio. Tá? Ou seja, o que realmente o meu problema ele é? Existe uma diferença entre desejos evidentes, que é aquilo que muitas vezes o teu cliente revela para você, e isso é muito diferente, na maior parte das vezes, das reais necessidades, daquilo que o negócio realmente precisa, quer ou necessita para resolver o problema. Então, essa necessidade do negócio, ela é melhor compreendida quando a gente estuda o estado corrente, quando a gente entende o estado corrente. E para isso, a gente precisa desenvolver esse pensamento analítico. E aqui, a gente tem 2 elementos que a gente precisa estudar para fazer uma análise mais apurada. São esses 2 elementos aqui, ó, sintomas e causas. Todo problema, ele tem sintomas, ele se manifesta em dores. Então, quando eu falei que o processo ele está moroso, alguém dentro da organização está sofrendo ou sente as consequências desse processo moroso. Pode ser o processo seguinte, que está demorando para receber as saídas desse outro processo moroso. E aí, com isso, o que o analista precisa fazer? Todo sintoma ele tem, no mínimo, uma ou mais causas. E é justamente isso que ele precisa entender. Então, para que se possa entender e se faça uma boa análise, para se entender o estado corrente, primeiro, todo o trabalho no estado corrente ele é guiado por essa necessidade do negócio. Entender ou diferenciar o que são desejos evidentes de reais necessidades. Depois, entendendo esse estado corrente, é fundamental entender quais são os sintomas que são percebidos pelas pessoas no negócio e qual é a causa de cada um desses sintomas. E é claro, aqui no estado corrente, a gente entende o quê? A gente entende quem são as pessoas, o contexto, as necessidades, os processos e assim por diante. E aqui no estado futuro, tem um elemento que a gente precisa compreender muito bem, que é o valor potencial. Eu vou simplificar a minha descrição
embora valor signifique muito mais do que eu vou dizer aqui para você. Valor, para a gente simplificar aqui, é um conjunto de benefícios ou de resultados que o negócio espera receber ao resolver o problema. Então, todo o meu entendimento, a minha análise criteriosa para entender esse estado futuro leva em consideração esse valor potencial. E aqui sim, eu tenho dois elementos que eu preciso compreender. Quais são eles? Se aqui eu entendo quais são os sintomas e as causas, aqui eu tenho, você sabe o quê? Eu tenho dois outros elementos, resultados e efeitos. Vamos entender isso aqui. O que são esses resultados? É tudo aquilo que o negócio vai alcançar, ou seja, todos esses resultados eles vão ser alcançados quando a organização sair daqui e trilhar esse caminho entre estado corrente e estado futuro. Quando ela chegar no seu estado futuro, ela vai conseguir ter esses resultados. Só que o que o teu cliente quer não é o resultado. Teu cliente não quer o resultado. Ele não quer, por exemplo, a diminuição apenas do processo de 3 dias para 1 dia. O que ele quer é essa caixinha aqui, ó. A caixinha dos efeitos. É aquilo que o teu cliente e o negócio vão experimentar quando ele conquistar os resultados. E muitas das vezes, na nossa análise, a gente, muitas das vezes, foca em sintomas, muito mal a gente procura entender as causas e raramente a gente entende os efeitos. A gente até entende um pouco algum resultado que o cliente quer alcançar. Mas a grande pergunta que a gente deve fazer para ter uma análise apurada é o seguinte: tá, o resultado foi declarado lá pelo cliente. O que esse cliente vai conseguir, vai obter ao alcançar esse resultado? Quais são os efeitos na prática? Quais são os benefícios que ele vai, então, usufruir ao alcançar? Só assim é que a gente vai conseguir fazer uma análise mais apurada. Agora, como é que a gente faz? Como é que a gente, que é profissional de análise de negócio, ajuda as organizações a saírem desse estado corrente e para que elas possam, então, fazer ou chegar no estado futuro? Tem uma outra caixinha aqui, que é a caixa de capabilities. Ok? De capabilities. Como é que a gente descobre as capabilities que estão faltando aqui no estado futuro para que a organização possa gerar esses resultados e, consequentemente, usufruir os efeitos dele? A gente faz isso com uma boa análise de gaps, que é aqui que a gente detecta quais são as capabilities que faltam no estado futuro e que são necessárias para que o negócio possa alcançar esses resultados e, com isso, o negócio e as pessoas possam usufruir dos efeitos produzidos ao se alcançar esses resultados. Então, em poucas palavras, isso é fazer análise de negócio. Agora, tem vários elementos aqui que a gente não falou ou deixou para depois, como, por exemplo, será que é fácil entender o estado corrente? Não, não é fácil, porque o estado corrente ele está em constante mutação, ele está sempre mudando. Pois é, ele está sempre mudando. Então, o analista, ao fazer o seu trabalho, ele precisa considerar essa característica do estado corrente. Ok? Então, estado corrente e estado futuro. E aqui nós temos os sintomas que têm como origem uma ou mais causas. Muito bom. Bem, eu já falei do mapeamento das capabilities, mapeamento da cadeia de valor, e tem outras ferramentas, como, por exemplo, eu gosto muito de utilizar uma ferramenta que é muito conhecida no mercado e que muitas das vezes as pessoas vão falar assim: ah, Marcelo, eu já conheço o BMC. Tá, o Business Model Canvas. Você conhece, mas já utilizou na prática? Tem um ditado, não sei se é chinês ou japonês, que diz o seguinte:
Se você conhece, mas nunca usou, você não sabe, você não conhece. Você apenas ouviu falar. Tá bom? Combinado? Então, nós temos aqui o BMC. Outro elemento, outra ferramenta e técnica são as visualizações de arquitetura corporativa, que nos dão uma fotografia do negócio. E melhor do que nos dar uma fotografia do negócio, ela nos dá uma fotografia dos elementos do negócio interrelacionados, estratégias e metas, processos e atividades, papéis e responsabilidades, locais, geográficos, eventos e assim por diante. Com as visões criadas pela arquitetura corporativa, eu consigo, então, ter uma visão do todo muito mais apurada, e isso vai me ajudar a ter uma análise muito mais rica, e com isso eu vou conseguir ser mais assertivo na minha análise de negócios. Pega aí o seu exemplo que eu acabei de mandar o link aí para você, né? Acabei de mandar, não, que eu mandei no início aqui. Eu vou mandar de novo aqui para você, tá? Vamos lá. Dá uma olhadinha aí no link, acessa lá o link, muda a tela, vai lá, que eu vou falar um pouco sobre esse case que tem como uma série de melhorias e que foi, em boa parte, feito com análise de negócio. Tá? Eu tenho conhecimento um pouquinho desse case, tá? E eu posso compartilhar algumas experiências até certo ponto. Mas vamos lá. Como a gestão por processos ajudou a Natura a faturar mais? Bem, esse aqui é um case real de 2010, tá? Onde mostra o seguinte. Até 2006, a Natura ela tinha praticamente uma centralização de recursos, onde as revistas das vendedoras, material, tudo era centralizado. E aí, percebeu-se que esse modelo de negócios não é sustentável para que a empresa pudesse escalar. E aí, sentaram, e aí em 2007, a empresa ela percebeu a importância de mudar a gestão e cultura. Olha que interessante. Na verdade, se você for perceber aqui, a cultura, o que mais eles fizeram foi a mudança dos elementos de gestão e, consequentemente, a cultura mudou. Aí, no ano seguinte, lá em 2008, eles começaram a adotar uma série de mudanças na forma em como eles geriam o negócio. Então, por exemplo, eles falam aqui que os diretores de unidades, eles não tinham responsabilidade sobre o rendimento. Quando um produto novo ele esgotava por excesso de demanda, a empresa encarava isso como um sucesso. Então, hoje eles precisam planejar melhor suas ações, porque eles são responsáveis pela lucratividade desse produto e não pode deixar que ele fique em falta, né? Bem, uma série de mudanças foi feita, né? Uma série de mudanças foi feita e a consequência disso foi uma mudança, em boa parte, na estrutura organizacional e na gestão do próprio negócio. Tá? Consequentemente, a cultura mudou. Então, eles relatam aqui nesse case, que depois você pode olhar melhor, eles mudaram, por exemplo, papéis e responsabilidades, eles mudaram a questão da produção, eles adotaram um modelo de negócios mais descentralizado, até porque eles entenderam que diferenças culturais na empresa exigiam uma gestão diferenciada. Portanto, eles mudaram a gestão para poder atender a esses diferentes elementos culturais. Aí você vai ver aqui que eles mudaram uma série de papéis, como comitê de processos, donos de processos, guardiões de processos e assim por diante.
A mensagem que eu queria mostrar aqui para vocês é que é o seguinte: embora hoje a gente utilize bastante, né? A gente utilize bastante esse modelo de fazer análise de negócios e de lidar com as demandas, embora muitas das vezes a gente lide com pequenas demandas, o importante é que, para que a gente possa fazer uma análise de negócios mais apurada, a gente precisa entender cada vez mais do negócio e não apenas entender a demanda. Hoje, o que eu te mostrei na pirâmide de Akoff é que para você desenvolver a sabedoria, ou seja, para que você possa desenvolver a eficácia no seu trabalho, não é mais suficiente você apenas ter ou desenvolver ou trabalhar debaixo do paradigma do pensamento analítico. É necessário que você desenvolva esse pensamento sistêmico. E para isso, várias ferramentas estão à sua disposição, ferramentas e técnicas, como mapeamento de capacidade, mapeamento da cadeia de valor, o BMC, que vai te dar, através daqueles 9 quadrantes, uma visão do negócio, e também as visualizações da arquitetura de negócios. Um bom pontapé inicial para você começar com a arquitetura de negócios é o framework do Zachman, que foi criado lá nos anos 80 e que te dá uma breve noção sobre arquitetura corporativa. A verdade, pessoal, é que já assim, se aproximando do fim dessa aula, a gente repara que cada vez mais a complexidade das demandas está aumentando. E a gente não consegue mais dar conta dessas demandas porque cada vez mais a gente percebe que a complexidade organizacional é cada vez maior. E quando eu falo de complexidade organizacional, eu não me refiro à quantidade de elementos que estão em jogo na demanda, mas sim a quantidade de interrelacionamentos entre esses elementos. Então, por exemplo, muitas vezes você vai lidar com uma demanda ou precisa resolver uma demanda e vários departamentos estão envolvidos, várias pessoas estão envolvidas, várias políticas de negócio, regras de negócio estão envolvidas, e com isso, o que acontece? Com essa complexidade toda, você se sente cada vez mais incapaz de lidar com toda essa complexidade. Bem, apenas avisando, né, só falando para vocês, na semana que vem, inclusive, a gente vai abrir inscrições para o curso, né, o Analista de Negócios, que te ajuda bastante a fazer uma análise de negócios mais assertiva. Algumas pessoas chegam a dizer o seguinte, né? Mas Marcelo, não basta apenas eu me concentrar aqui na demanda? Não basta apenas eu fazer uma análise aqui e entender essa demanda? Bem, se você quiser continuar a ter o resultado que você tem hoje, você continua a fazer da forma atual. Agora, caso você realmente queira ganhar ou ter uma maior assertividade, não tem jeito, né? Você vai precisar cada vez mais estar atento a essas novas técnicas e ferramentas. E se tem um assunto que eu posso te dizer para você se aprofundar, mais do que gestão de processos, mais do que arquitetura corporativa, é desenvolver esse pensamento sistêmico. O resto, né, as ferramentas e técnicas, elas vão acompanhar, mas desenvolver essa habilidade ela é muito importante. Além disso, eu utilizo também uma técnica chamada mapeamento de sistemas, que eu não botei aqui não, tá? Mapeamento de sistemas. Eu estou botando as iniciais aqui porque eu estou escrevendo com mouse, então é bem complicadinho, tá? É bem complicadinho a gente
a gente escrever aqui com o mouse. Mapeamento de sistemas. Bem, pessoal, vamos lá. Deixa eu ler aqui as dúvidas. O pessoal está dizendo aqui, foi uma avalanche de informação. Eu sei disso. E para lidar com toda essa complexidade organizacional, você precisa desenvolver novas competências. E uma delas é o pensamento sistêmico. Vai estar disponível sim, Simone, para que você possa visualizar várias vezes. Alessio, termos técnicos e obscuros. Pois é, são termos que nem todo mundo tem conhecimento e que, já está na hora de conhecer, tá bom? Mas a gente vai desenvolver esses termos técnicos e obscuros, como o Alessio disse aqui, mas nas próximas aulas, tá bom? A Lara está perguntando do curso. A gente ainda não sabe o investimento, a gente vai ver até o final da semana, mas ele é online, tem um curso online e tem um curso presencial, tá bom? Vou dar mais informações nas próximas aulas, tá bom? Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando... Análise de gaps. Gap é lacuna, né? É porque tem palavras, tem termos que a gente raramente traduz. É que nem mouse. Quem é que traduz mouse, né? Quem é que chama de rato? Ninguém faz isso. E gap, assim como business case, quase ninguém traduz. Então, gap é lacuna. O que é lacuna? É aquilo que falta entre um elemento e outro. Entre o estado corrente e o estado futuro, existem lacunas. Lacunas de capacidades. Entenda a capacidade organizacional como aquilo que a organização faz. Então, por exemplo, faturar um pedido é uma capacidade organizacional. É algo que a organização sabe fazer bem e sabe entregar resultados com essa capacidade organizacional. Geralmente, o que falta na organização é justamente entender as lacunas entre esse estado corrente e o estado futuro. Tá bom? Legal. Flávio, parabéns. Curto e objetivo. Obrigado. Legal. Miriam, o que desanima é ver todos os dias empresas contratando analista desenvolvedor, que, via de regra, deveria ser um analista de negócios e requisitos também. Miriam, eu tenho uma boa notícia para te dar, se é que é uma boa notícia. O que acontece? Eu estou andando muito nas organizações, estou dando treinamento... aberto, turma aberta, in company. Sabe o que eu tenho mais percebido? Cada vez mais uma frustração justamente com esse cenário. Para ser analista, para entender as demandas, qualquer um serve. Basta pegar aqui o desenvolvedor. Isso está acabando, porque a frustração das empresas está aumentando. Isso eu posso te dizer de carteirinha, como um profissional consultor que está indo nas empresas e que está vendo a frustração dessas empresas. Tá bom? Então, pode começar a ficar feliz porque o negócio está começando a mudar. Bruno, Marcelo, sobre o curso do dia 28, vai ser disponibilizado também? A aula do dia 28 também vai estar disponível, só que eu vou fazer 1h30 da tarde. Tá bom? Legal? Cristiane está falando que viveu isso. Qual o melhor local para acompanhar os próximos eventos? Você já entrou na minha lista e eu vou te avisar. Só fica rato só em Portugal, é ótimo, né? Show, Marcelo, gostei do case. Obrigado, Cristiano. Valeu, meu amigo. Bacana. Miriam, parabéns, Marcelo. Quais são os desafios da área, meu caro? São vários. Primeiro, acho que o maior deles é mostrar o valor da análise de negócios. É mostrar resultado. Tá? É mostrar que o trabalho da análise entrega resultado para o negócio. Tá? Para mim, esse é o maior desafio hoje. João Paulo Marinho, excelente conteúdo. Obrigado. Mauro Garcia, legal. Obrigado. Débora. Marcelo, como você vê a tendência do papel de gerente de produto de TI aí no Brasil? Você está onde, Débora? Pergunto porque vejo vários objetivos, atividades e técnicas comuns com o analista de negócio. Débora, eu vou te dar uma dica de ouro que eu queria ter escutado há 20 anos atrás. Olha só. Se preocupa em aprender
competências. Tá bom, Débora? Se preocupe em aprender competências. Saiba, por exemplo, mapear as capacidades, fazer uma boa análise de gaps, saber recomendar solução. Como você tem papéis que têm sobreposição de atividades, se você tem essas habilidades, você vai poder tanto trabalhar como analista de negócios quanto como uma gestora de produtos. Legal? Foca em competências. Tá? Então, quando você vai fazer um curso, procura descobrir ali quais competências que esse curso te ajuda. Legal, Gabriel, muito bom conteúdo, bacana, obrigado. Importante essa informação. Joviano, muito obrigado pela aula, obrigado você. Eli Karina, ótimos esclarecimentos, legal, obrigado. Estarei presente dia 28, legal. Renata, eu vivi isso também. Mário Adão, Marcelo, gostei. Claro que nem tudo fica bem claro devido a tanta informação. Foi bom, amei. Legal. Mário, é assim mesmo, tá? A gente vai desmembrando essas informações, vai explicando melhor com o tempo. O foco da próxima aula é entender as pessoas, tá bom? Gabriel, manda um abraço para o Wagner, que convidou a equipe toda para a palestra. Opa! Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo, hein? Muito obrigado. Ah, a Débora que está em Toronto. Deu para entender, Débora? Foca em competências. E aí, se você tem as competências, é que nem Lego. Você pode montar o que você quer, ou seja, você pode assumir vários cargos, tá bom? Foca em competência. Não foca especificamente no teu trabalho só num cargo, não. Foca em competências. Excelente conteúdo e muito didático, muito bom. Matilde, obrigado, adorei a aula. Legal. Wagner, mais uma vez, obrigado por ter chamado a equipe aí, hein? Simone, estou fazendo o curso Análise de Negócios com você, Marcelo. Legal, Simone. Acho que você que falou comigo sobre a senha, né? Já conseguiu acessar? Eli Karine, qual a visão em relação à metodologia ágil em negócios? Ah, vamos falar isso no domingo. Segura aí, tá bom? Cleiton, você está gostando, Simone? Legal, está perguntando para Simone, legal. Fernando Oliveira, vamos ver sobre requisitos? Vamos ver sobre requisitos. Legal. Débora, sim, obrigada, Marcelo, obrigado por se dispor a nos ensinar com tanta paixão. Legal. Acho que isso é consequência, né? Você tem que gostar primeiro e acho que a gente tem que ter paixão, tem que gostar e aí a gente vê. Agilidade na veia, sem dúvida. Vamos falar muito sobre agilidade nas próximas 2 aulas, tá bom? Pessoal, obrigado. Obrigado por estar aqui comigo. Mais de 60 pessoas aqui online. Excelente. Legal, Simone respondeu aí. Excelente o curso. Tá bom? Gente, obrigado. Boa noite. Você vai receber na sua caixa postal um aviso da gravação dessa aula. Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Bruno. Obrigado, valeu. Boa noite. Valeu, pessoal.